Presídio em Santa Catarina é exemplo de gestão da água. A unidade já economizou mais de 500 mil litros em 4 anos. Na região oeste, Serviço Aeromédico do SAMU já realizou mais de 200 atendimentos. Santa Catarina lidera a expansão de novas cervejarias no Brasil. Estado abriu 25 unidades em 2024, atingindo 250 unidades ativas. O retorno dos carrinhos de rolimã, tradicional brincadeira, tomou as ruas de Belo Horizonte na virada cultural. Brasil vence Campeonato Mundial de Futebol 7. Disputa em Curitiba consagrou as seleções masculina e feminina. Sobe para 20 o número de mortos em ataque ao hospital em Gaza. E você vai ver também. Preço do arroz em queda preocupa setor. Super oferta e queda no consumo podem impactar a próxima safra. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, boa noite a você que nos acompanha em todo o Brasil. Última semana de agosto começando, 25 de agosto. Agora estamos ao vivo, 8 horas, 1 minuto. Obrigado pela sua audiência sempre em todo o Brasil. O Presídio Regional de Maravilha, no oeste de Santa Catarina, encontrou uma solução para reduzir gastos e contribuir com o meio ambiente. A unidade conseguiu economizar cerca de 500 mil litros de água potável nos últimos 4 anos, com um sistema de reaproveitamento da água da chuva. A prática começou durante um período de estiagem na região e hoje já faz parte da rotina da unidade prisional. A água captada da chuva é usada principalmente nas descargas dos banheiros e na limpeza de áreas externas, como calçadas e viaturas. O presídio tem cerca de 170 detentos e registra mais de 500 descargas por dia. Quase todas são abastecidas com água reaproveitada, o que significa uma economia mensal de aproximadamente 92 mil litros. Com aproximadamente 170 pessoas privadas de liberdade, estimamos uma média de 3 utilizações do banheiro por dia por pessoa presa, o que equivale a 500 descargas. Graças à captação de água da chuva, praticamente toda essa demanda de água não potável é abastecida pela captação de água da chuva. 2 sistemas de encanamento foram estruturados para garantir a eficiência. Enquanto um leva a água tratada para o consumo e para os chuveiros, o outro utiliza a água captada nos telhados da unidade e de um barracão vizinho. As caixas de armazenamento comportam até 40 mil litros. Em períodos de estiagem, o abastecimento é reforçado com caminhões-pipa, que fornecem água não potável adequada para as descargas e limpeza. Inicialmente, o objetivo era utilizar essa água da chuva para limpezas externas, como a lavagem de calçadas e outras demandas de menor escala. No entanto, com a implantação do sistema de captação, percebemos o potencial de ampliar o seu uso para outras atividades. Além de diminuir custos operacionais, a iniciativa reduz a pressão sobre o sistema público de abastecimento e se apresenta como um exemplo de gestão sustentável em um espaço marcado por desafios. O Serviço Aeromédico do SAMU em Joaçaba vem se tornando referência no atendimento de urgência para todo o Grande Oeste catarinense. Desde abril de 2024, a operação oferece rapidez no transporte de pacientes em estado grave, aumentando as chances de sobrevivência em situações de alto risco. Desde o início da operação no Meio-Oeste, o Arcanjo 4 já registrou 219 ocorrências e mais de 573 horas de voo. Foram realizadas 92 transferências de pacientes em condição crítica, entre crianças, menores de 2 anos, gestantes e adultos, além do transporte de órgãos vitais para transplante. Dessa maneira, nós reforçamos a asa rotativa, que são os helicópteros, em parceria com a Polícia Civil, Polícia Militar e com o Corpo de Bombeiros. Mas nós tínhamos uma lacuna, que era o serviço aeromédico ter 100% de cobertura. Para isso, o governador pediu para que nós estudássemos o que seria necessário para fazer o 100% de cobertura, num tempo de resposta de até 20 minutos em relação à ocorrência. Sendo assim, a gente consolidou um serviço em Joaçaba, porque ao invés de sair de um ponto para ir para o Curitiba, depois vir para o Grande Oeste, nós temos essa unidade aqui. Então, uma em Florianópolis
e uma no meio-oeste para asa fixa. Dessa maneira, 2 asas fixas e os demais são asas rotativas, que são os helicópteros. Já atendemos centenas de pessoas, um tempo de resposta muito mais adequado, transplante, levar o paciente de um lado para o outro, para um leito de UTI quando necessário, quando é um serviço mais complexo. Enfim, os resultados já são enormes. Então, é uma junção de equipar as unidades dos hospitais, como nós tivemos em todo o meio-oeste, mas também ter disponível o serviço aeromédico quando necessário, e os resultados por si só já mostram que é o nosso planejamento, a nossa ideia deu certo e tem tudo para continuar forte aqui no Grande Oeste. A aeronave conta com tecnologia de ponta e uma equipe especializada formada por médicos, enfermeiros e pilotos capacitados para situações complexas. O serviço tem sido fundamental para garantir acesso ágil a hospitais de referência. Além disso, a integração com o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e outras forças de segurança do Estado reforça o alcance do atendimento. As principais origens das missões vieram de Chapecó, São Miguel do Oeste e Xanxerê, enquanto os destinos mais frequentes foram Florianópolis, Lages, Joinville e Criciúma, com mais de 110 pousos já realizados. Além das operações em território catarinense, o Arcanjo 4 prestou apoio interestadual com voos para Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e outros 3 estados. No Rio Grande do Sul, uma das atuações de destaque foi durante as cheias de maio de 2024, quando a aeronave e os profissionais atuaram em missões de resgate e apoio logístico. Santa Catarina vem investindo forte no oeste catarinense, a gente vem mostrando diariamente aqui no Pix News, e agora dessa vez também na área da saúde, uma importante ferramenta para salvar vidas. E agora, falando ainda em Santa Catarina, o estado foi o brasileiro que mais abriu cervejarias ao longo de 2024, conforme o anuário da cerveja divulgado nesse mês pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. Segundo o relatório, o estado ganhou 25 novos estabelecimentos em 2024, um crescimento de 11,1%. O número representa quase um quarto de todo o avanço nacional, que foi de 102 novas cervejarias no mesmo período. Com isso, Santa Catarina chegou a 250 unidades registradas. Assim, o estado é o terceiro no ranking brasileiro, atrás de São Paulo, com 427, e Rio Grande do Sul, com 349. O estado catarinense também ampliou a participação nacional, chegando a 12,8% entre as 1.949 cervejarias do país. O estado de Santa Catarina, por algumas décadas, vem num crescimento acima da média nacional. Isso se dá por vários fatores, né? Os principais deles é esse associativismo, um ecossistema industrial muito forte, né? De ser um estado de pleno emprego, de característica de crescimento frente acima da média nacional e ter essa pujança de inovação constante, né? Então, a inovação e o empreendedorismo é um DNA dos catarinenses, é um DNA de quem vem investir em Santa Catarina. E isso faz com que o estado esteja sempre em pleno crescimento, buscando sempre melhorias e não só olhando o cenário do consumo local, mas também a nível nacional e a nível global. O anuário mostra que em 2024, o Brasil tinha 790 municípios com pelo menos uma cervejaria registrada, o que representa 14% das cidades do país. Em Santa Catarina, esse índice é bem maior. 104 municípios possuem ao menos um estabelecimento fabricante de cerveja, o que corresponde a 35% das cidades catarinenses. O estado também tem 3 municípios entre os 20 com maior número de cervejarias. Blumenau é a 12ª no ranking nacional, com 18, Joinville a 17ª, com 12 e Florianópolis a 18ª, com 11. A liderança é de São Paulo, com 66, seguida de Porto Alegre, com 43 e Curitiba, com 29. A cultura cervejeira em Santa Catarina é marcada pela tradição e pela inovação, muito ligada à colonização alemã. O ambiente econômico do estado também é um diferencial para o setor. Eu acho que qualquer ambiente em que você tenha segurança jurídica e estabilidade econômica, você tem uma possibilidade de prosperidade maior, você tem mais segurança para fazer
para inovar, principalmente, né? Vou empreender e tal, beleza, mas a inovação mesmo dentro daquilo que você não está só abrindo uma empresa, você está entregando alguma coisa a mais para esse mercado. E você precisa dessa solidez, dessa estabilidade para poder até encontrar parceiros que te ajudem, gente que colabore com você. E também um cliente que tenha mais condições de buscar, de bancar produtos que contam com inovação, produtos que não são feitos em massa, feitos em larguíssima escala, para justamente buscar um preço mais em conta e competir em outros mercados, né? Quando você consegue ter uma renda per capita mais elevada e também gente que sabe que vai ter o trabalho dali a pouco, não vai ter um problema financeiro logo adiante, então essas pessoas também ficam um pouco mais confortáveis para investir em produtos alimentares mais qualificados, digamos assim. Além do número absoluto, Santa Catarina se destaca na relação entre estabelecimentos e população. O estado é vice-líder nesse critério, com uma cervejaria a cada 32,2 mil habitantes, enquanto a média brasileira é de uma a cada 109 mil. Um exemplo é a Kairos, que abastece a Grande Florianópolis e produz cerca de 15 tipos diferentes de cerveja, entre garrafas e barris. Uma brincadeira clássica voltou a tomar as ruas de Belo Horizonte nesse domingo. Os carrinhos de rolimã empolgaram gerações durante a virada cultural da capital mineira. Uma brincadeira de outros tempos que já viveu o auge no passado voltou a brilhar neste domingo em Minas Gerais. Durante a 10ª virada cultural de Belo Horizonte, a Avenida Assis Chateaubriand se tornou uma grande pista onde os carrinhos de rolimã reviveram a memória dos antigos e atiçaram a curiosidade dos mais jovens. E com o carrinho de rolimã não dá essa sensação de ser feliz, ser alegre e estar sempre bem com a vida. Um dos grandes destaques do dia foi a Kombi Vovozinha, criação do carpinteiro Cristiano Marques. Foram vários dias de trabalho na oficina até este domingo, com muitos detalhes pensados e cuidadosamente executados. Então, para mim, isso é o mais importante, trazer isso para as crianças, porque hoje, o menino hoje é telefone celular, é tablet, televisão, então não tem o carrinho de rolimã. Meu menino vai ter. E a turma nossa que está junto, que quer participar, vai ter também, com certeza. Alguns dos carrinhos de rolimã podem chegar a velocidades superiores a 50 km por hora. E a topografia de Belo Horizonte, com suas famosas ladeiras, colabora com a prática. Isso sim que é brincadeira, né? E agora uma pausa e a seguir a gente vai ver que o ataque em hospital de Gaza deixou pelo menos 20 mortos. Seleções masculina e feminina vencem Campeonato Mundial de Futebol 7 em Curitiba. E a queda no consumo de arroz preocupa o setor. A próxima safra pode ter falta de investimento e perda de qualidade. Depois do intervalo, nós voltamos já. Aqui no interior a estrada tem que ser boa. E se for com buraco, credo, a gente perde um tempão. Por isso a gente tá feliz com o novo programa do Estado em parceria com as prefeituras. A Estrada Boa Rural. O programa vai arrumar dezenas de estradas rurais em toda Santa Catarina. Agora meu pai vai levar a produção bem rápida na cidade. Vai sobrar mais tempo para tomar chimarrão e comer a minha cuca. Estrada Boa Rural. Governo de Santa Catarina. Quer uma dose de realidade? O álcool aumenta a dose de violência. Aumenta a dose de câncer. Aumenta a dose de custo público. O álcool mata uma pessoa a cada 12 segundos no mundo. Até quem nunca bebeu uma dose pode ser vítima. Senadores, se o álcool faz mal à sociedade, tem que ter mais imposto. O que é Garopaba? É luz, é verão, é esporte, é música, é tainha, é tempero, é história, é encanto, é tradição, é cultura, é pra criança, é pra família. Garopaba é a Garopaba. Venha viver de perto.
A saúde em Santa Catarina acaba de alcançar uma marca histórica. 1 milhão de cirurgias realizadas. O sucesso da saúde catarinense é uma realidade. É claro que precisamos melhorar muito ainda e vem mais por aí. Com investimentos em novas tecnologias e a valorização dos hospitais, estamos fazendo a diferença na vida de milhares de catarinenses. Compromisso com quem mais precisa. Governo de Santa Catarina. De volta com o Pix News, agora 8h16. No Paraná começou a primeira etapa do projeto de restauração ambiental do Parque do Cerrado por meio da queimada controlada. A ação cobre uma área de mais de 27 hectares da unidade de conservação localizada em Jaguariaíva, no Campos Gerais. A iniciativa busca restaurar ambientalmente o Parque Paranaense em até 5 anos. A iniciativa pretende restaurar ambientalmente o Parque Estadual do Cerrado, no Paraná, em até 5 anos. A técnica da queima controlada, já usada com sucesso em parques como o de Vila Velha, em Ponta Grossa, será aplicada pela primeira vez nesse bioma, que ocupa apenas 1% do território paranaense. Também chamada de queima prescritiva, a prática ajuda a combater espécies invasoras que ameaçam o crescimento da vegetação nativa. Esta é a primeira de 6 etapas do projeto de restauração do Instituto Água e Terra, que busca recuperar a vegetação da unidade de conservação. Prevista no plano de manejo do parque, a técnica é utilizada desde 2014 em Vila Velha. O procedimento só pode ser realizado no inverno, entre maio e agosto, período em que as aves da região não estão em reprodução e os campos ficam livres de ninhos. O Cerrado é hoje um dos biomas mais ameaçados do Brasil, sobretudo pela expansão do agronegócio e da pecuária. Em 2023, foi o bioma mais desmatado do país, ultrapassando a Amazônia. E agora, com algumas notícias internacionais, a Defesa Civil da faixa de Gaza informou que 20 pessoas morreram em um ataque em um hospital no sul do território nesta segunda-feira. Entre as vítimas estão 4 jornalistas. Os ataques tiveram como alvo o Hospital Nasser, em Khan Yunis. A rede de televisão do Catar, Al Jazeera, informou que um dos seus jornalistas estava entre as vítimas. Há 2 semanas, 4 repórteres e 2 funcionários da rede foram mortos em outro ataque. A vítima nesta segunda-feira foi o fotojornalista e cinegrafista Mohamed Salama. A agência France Press entrou em contato com o exército israelense, que afirmou estar verificando o incidente. E a Espanha consegue avançar na luta contra os incêndios nesta segunda-feira. O país sofreu nas últimas semanas com as chamas que deixaram 4 mortos e devastaram mais de 350 mil hectares. Os bombeiros avançam nesta segunda-feira na luta contra incêndios florestais na Espanha. O país foi atingido nas últimas semanas pelo fogo que causou mortes e destruição. Ainda há 14 incêndios florestais ativos classificados como nível operacional 2, o que significa que representam um perigo para as pessoas e casas. Na semana passada eram 21. Estamos enfrentando algo novo, estamos enfrentando os efeitos das mudanças climáticas, que trazem riscos e catástrofes de uma magnitude que nunca experimentamos antes, porque são mais frequentes, são mais agressivas, porque causam muito mais danos e também porque as catástrofes duram muito mais. Os ventos desta segunda-feira serão um pouco mais intensos e as temperaturas mais altas, mas a previsão é que o clima melhore na terça-feira, o que deve ajudar os bombeiros a conter os incêndios. As equipes espanholas contam com a ajuda de membros de outros países da União Europeia. Os bombeiros têm combatido em longas jornadas os incêndios que devastaram mais de 350 mil hectares nas últimas 2 semanas. Os dados são do Sistema Europeu de Informações sobre Incêndios Florestais. E milhares de pessoas foram evacuadas nas regiões costeiras por causa da chegada do tufão Kajiri. O fenômeno causa fortes ventos e ondas de mais de 9 metros de altura.
O Vietnã retirou dezenas de milhares de moradores de áreas costeiras nesta segunda-feira, com a chegada do tufão Kajiki, que atingiu a faixa central do país, com ventos de mais de 130 km por hora. O quinto tufão a afetar o país neste ano agitou o Golfo de Tonkin com ondas de até 9,5 metros, antes de atingir a costa por volta das 3 da tarde no horário local, 8 horas da manhã em Brasília. Quase 30 mil pessoas foram evacuadas da região, enquanto 16 mil militares foram mobilizados e todos os barcos de pesca na trajetória do tufão foram chamados de volta ao porto. 2 aeroportos foram fechados e 35 voos foram cancelados. O Centro Nacional de Previsão Hidrometeorológica do Vietnã afirmou que o tufão atingiu a costa com ventos entre 118 e 133 km por hora. A previsão é que a chuva forte continue até a terça-feira, com risco alto para inundações. O Ministério da Agricultura do Vietnã estima que mais de 100 pessoas morreram ou desapareceram em desastres naturais nos primeiros 7 meses deste ano. As perdas econômicas foram estimadas em mais de 21 milhões de dólares, ou cerca de 114 milhões de reais, na cotação atual. O Brasil é campeão mundial de futebol 7 nas categorias masculina e feminina. As finais da Copa do Mundo da modalidade foram disputadas em Curitiba e reuniram cerca de 2.000 pessoas no velódromo do Jardim Botânico. Nem a frente fria espantou o público neste domingo. O velódromo do Jardim Botânico se transformou em arena para as finais da Copa do Mundo de futebol 7. Na decisão feminina, o Brasil venceu o México por 2-1. Entre os homens, vitória brasileira sobre a Itália por 4-2. A gente sabe que o investimento do esporte sempre é importante para proteger o jovem, para dar espaço à cidadania, para a saúde, mas, sobretudo, também é um negócio que movimenta a economia. E hoje nós temos aqui no velódromo, aqui no Jardim Botânico, um bom exemplo do que significa trazer esse tipo de evento para a cidade. Sucesso total. E aí a gente vê o reflexo está aí. Casa cheia, entretenimento familiar, desenvolvimento econômico, turismo esportivo regional. Então todos os atores ganham. Desde a última quinta-feira, Curitiba recebeu 16 seleções de 5 continentes. A estrutura montada no Jardim Botânico deu nova cara ao velódromo, com arquibancadas e jogos que reuniram famílias inteiras. Foram quase 40 partidas disputadas ao longo da competição. Para quem acompanhou de perto, a experiência foi especial. Além da Copa do Mundo de Seleções, Curitiba recebe a partir desta segunda-feira o Mundial de Clubes de Futebol 7, com jogos no ginásio do Tarumã. Segunda-feira começa o Mundial de Clubes, então vai ter 3 sedes, né, no Clube Mercedes, no ginásio do Tarumã, parceria com o Estado, muito legal, e aqui no Jardim Botânico. Então vamos fazer que isso continue uma festa, né? E principalmente agradecer tanto o governador Ratinho Júnior, tanto o prefeito Eduardo Pimentel, fizeram de tudo para que isso acontecesse da melhor maneira possível e está sendo sucesso e vamos tentar fechar esse evento com as 2 competições aí sendo consagrando campeões. Parabéns às seleções de futebol 7. E agora no Brasileirão, os times que disputam a parte de cima da tabela venceram e garantiram mais 3 pontos na competição. Quem traz mais informações é o Vinícius Pacheco, ou seja, quem está na frente continua na frente. Continua pontuando e os times lá de baixo continuam cada vez mais lá embaixo e cada vez mais próximos da zona de rebaixamento. Boa noite, Thiago. Boa noite, Vini. Uma boa noite a todos que nos acompanham aqui no Pix News. Pois é, e um dos que estão ali no G4, o Bahia venceu o Santos, que está numa má fase, já perdeu de 6-0 no campeonato, na sequência de 3 derrotas, e agora, lá na Bahia, perdeu para o Tricolor. E a gente confere os 2 gols do Bahia, desse chute de fora da área do Luciano, então no canto um golaço, e depois esse belo passe aí do Everton Ribeiro, o Luciano Rodrigues partiu para o contra-ataque e fez o segundo do Bahia. 2-0, Santos perdeu mais uma. Quem também está lá em cima, na parte de cima da tabela, é o Botafogo, que até que saiu atrás do resultado,
saiu perdendo para o Juventude, mas conseguiu a virada. E a gente confere agora. Juventude marcou com o Emerson Batalha de cabeça após o cruzamento para a área, 1-0 para o Juventude. Pênalti marcado para o Botafogo e quem cobrou foi o Alex Telles, empatando, deixando tudo igual para o Botafogo. E depois, a estrela da noite, o Cris Ramos, marcou 2 gols, o primeiro de fora da área e o segundo novamente no contra-ataque, aproveitou 2 toques na bola e fez 3-1 para o Botafogo. Mirassol, a grande estrela desse campeonato até aqui, estreante na Série A este ano, venceu mais uma e o Fortaleza jogando na casa do Tricolor. E a gente confere o único gol da partida, marcado pelo Edson. E foi um gol feio, tá? A gente vai conferir aí, até vou mostrar 2 vezes, porque olha, ele brigou com 3 zagueiros e meteu no canto. Olha só, passou por um, passou por outro, tentou carrinho e ainda sobrou, ficou viva para ele marcar 1-0 para o Mirassol, o único gol da partida. O Mirassol até fez mais um gol também, mas não valeu, estava impedido. São Paulo, também ali entre os 8 primeiros do campeonato, venceu por 2-0 o Atlético Mineiro. E a gente confere agora os gols da partida. O primeiro gol do São Paulo foi marcado pelo Pablo Maia, meteu no cantinho, fazendo 1-0 para o São Paulo. E o segundo gol, esse belo passe de calcanhar do Luciano, e para completar de cabeça, o Gonzalo Tábia, fazendo 2-0 para o São Paulo. No duelo Vasco e Corinthians, melhor para o Timão, jogando no Rio de Janeiro. E a gente confere agora, cruzamento para a área e o Maicon completou de primeira, fazendo 1-0 para o Corinthians. Pênalti marcado com auxílio do VAR, mão na bola dentro da área, é pênalti. E o Verratti completou e deixou tudo igual, 1-1 entre Vasco e Corinthians. O Corinthians ficou na frente novamente, o Léo Jardim soltou o Mateuzinho, fez o passe para o Guinegão fazer 2-1. O terceiro veio de cabeça com o zagueiro Gustavo Henrique após cobrança de escanteio e o Vasco chegou a diminuir com o Ryan, completando, manteve essa bomba aí no goleiro de seleção convocado hoje. A gente daqui a pouquinho vai falar logo mais sobre a convocação do Hugo. Ainda falando sobre o Brasileirão, jogos de sábado, tá? O Bragantino venceu o Fluminense por 4-2, o Cruzeiro venceu o Internacional por 2-1, o atual vice-líder do campeonato, até então fechar dessa rodada, e o Ceará ficou no 0-0 com o Ceará. Jogos de hoje, tá? Nesse momento o Palmeiras está em campo, jogando em São Paulo, vencendo por 2-0 o Sport. E o Flamengo, logo mais às 9 horas da noite, entra em campo contra o Vitória. Passado então todos esses resultados dessa rodada, a gente confere como está a classificação agora aqui na tabela. Flamengo então liderando o campeonato com 43 pontos, pode aumentar essa diferença. O Cruzeiro, ao fechar essa rodada, ficou na vice-colocação com 41, mas neste momento está sendo ultrapassado pelo Palmeiras. Se terminar assim o resultado, ele indo a 42, fica na vice-colocação. E o Bahia fecha o G4 com 36 pontos. E a gente vai virar a tabela e vai lá mostrar o Z4, onde temos aí todos os times que perderam também nesta rodada. O Sport na 20ª colocação com 10 pontos, o Fortaleza com 15 pontos está na 19ª colocação, Juventude com 18 pontos e fechando o Z4, a zona de rebaixamento, Vitória com 19 pontos, mesma pontuação do Vasco da Gama, e o Santos na 15ª colocação com 21 pontos, são os times ali que estão brigando para não cair. E hoje também tivemos a convocação do técnico Ancelotti, a seleção brasileira que entra em campo em setembro pelas eliminatórias da Copa, Brasil que já está classificado para a próxima Copa do Mundo, e entra em campo com os seguintes jogadores convocados pelo Ancelotti. A gente confere agora a convocação. No gol temos Alisson, Bento e Hugo Souza como os goleiros. Os defensores, temos 2 Alexandros, o Alexandro do Flamengo e o Alexandro do Lille. Também temos o Caio Henrique convocado, Douglas Santos, Fabrício Bruno do Cruzeiro, novidade, Fabrício Bruno do Cruzeiro, Gabriel Magalhães do Arsenal, Marquinhos do PSG, o Wanderson do Mônaco e o Wesley do Roma. No meio-campo, os meio-campistas convocados foram o Joelisson voltando
após uma má atuação ainda no tempo do Dorival, ele volta à seleção brasileira, ele que é do Newcastle. O Andrei Santos, Bruno Guimarães, Casemiro e o Lucas Paquetá retornando à seleção brasileira. Ele que estava sendo investigado pela questão das bets, foi inocentado e retorna à seleção brasileira. Já no ataque, temos então o João Pedro do Chelsea, o Estevam do Chelsea também, ex-Palmeiras, Gabriel Martinelli do Arsenal, o Caio Jorge, novidade, Caio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro, sendo convocado, o Caio Jorge do Cruzeiro, Luiz Henrique do Zenit, ex-Botafogo, Matheus Cunha do United, o Rafinha do Barcelona e Richarlison do Tottenham. Detalhes, principais ausências aí a serem faladas o Rodrigo do Real Madrid, Vini Júnior e também o Neymar. Ancelotti falou principalmente dessas convocações, os jogadores que ele chamar a partir de agora devem estar 100% fisicamente, o que não é o caso desses principais 3 jogadores, e também estar atuando. O Real Madrid teve a mudança do técnico, então Rafinha e o próprio Vini têm oscilado ali nas participações, não tem entrado como titulares, e o Neymar está nessa novela desde o início do campeonato. A gente não tem visto o Neymar jogar o futebol que a gente sabe que ele pode jogar, mas quando ele estiver jogando o futebol 100% dele, de fato, aí com certeza, ou talvez nem o 100% dele, o 50% dele, talvez já coloque ali a possibilidade de ele entrar na seleção brasileira. Mas fisicamente, pelo menos, ele tem que estar 100% para poder ser convocado. Tem que ter resultado, né? Tem que trazer resultado, e é o que a seleção está precisando. De pessoas com talento, responsabilidade dentro de campo. O Neymar chama essa responsabilidade para ele, mas a gente precisa ver isso de fato acontecer. No momento a gente não está vendo. E é o recado que o próprio técnico está dando, né? Se o jogador não está mostrando resultado, está fora da seleção brasileira. E outro detalhe também interessante da convocação dele que ele falou questionaram, o Brasil tem muito essa questão de passar muita mão na cabeça dos jogadores, foi questionado. Ligou para esses jogadores que não foram convocados? Ele disse, não liguei, não vou ligar, mas eles têm o meu número, se estão com dúvida, só ligar para mim que eu digo por quê. Tá certo. Muito obrigado. Obrigado, Vini, boa noite para você. Boa noite. Isso aí. Olha, e a redução nos preços do arroz acendeu um alerta no setor produtivo. O excesso de oferta no Brasil e no Mercosul, aliado à perda de competitividade no mercado externo, pressiona a indústria e agricultores. Em Santa Catarina, o receio é que a safra seguinte sofra com a falta de investimento e perda da qualidade. O Brasil produziu 12,3 milhões de toneladas de arroz no primeiro semestre de 2025, superando a projeção inicial da Conab. Em Santa Catarina, a safra foi de 1,3 milhão de toneladas, com produtividade recorde. Mas o excedente de produção puxou o preço para baixo. Entre os meses de dezembro e janeiro, a saca de 50 quilos estava sendo negociada a R$ 120. Ao final da safra, chegou a despencar para R$ 60, enquanto o custo para produzir esta mesma quantidade girava em torno de R$ 70. É preocupante porque os custos fixos do produtor, principalmente aqueles que tiveram financiamento de máquinas, ele permanece. E ele fazia a conta, aqui o produtor de arroz faz a conta, a moeda dele é arroz, tantas sacas de arroz. Ele vai comprar uma área de terra, são tantas sacas de arroz. Vai comprar um maquinário, ele faz a conta, transforma em arroz, tantas sacas de arroz. Agora não, agora o que ele tinha planejado de pagar com 100 vai ter que pagar com 200 sacas, né? Então é preocupante e vai faltar recursos, porque ele vai querer honrar os compromissos. Apesar do arroz ser um dos alimentos mais presentes na mesa dos brasileiros, o consumo interno segue em queda, principalmente entre os mais jovens. No primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano anterior, o consumo de arroz caiu quase 5%, sendo um desafio para o setor orizícola a aumentar a demanda pelo produto com excesso de oferta armazenada. Aumentar o consumo. E isso nós estamos fazendo, as indústrias do Brasil
através da ABARROZ, que é a Associação Brasileira das Indústrias do Arroz, nós estamos formando um fundo e a partir do mês de setembro estaremos com uma campanha na rua, uma campanha a nível nacional, mostrando as vantagens do arroz. Por que comer arroz? E aí sim, para incentivar principalmente os jovens, que os jovens no celular na mão, liga para o iFood, né? Não precisa nem ligar, só manda mensagem, lê papapá, o iFood entrega o lanche, que é menos saudável. Além da super oferta no Brasil e no Mercosul, fatores externos também impactam o mercado. A Índia voltou a exportar e os Estados Unidos ampliaram a competitividade. Com o câmbio desfavorável, o Brasil reduziu embarques e formou estoques. Entre janeiro e abril, as exportações catarinenses somaram pouco mais de 733 mil dólares, uma redução de 44% em relação ao mesmo período em 2024. A perda de competitividade frente a vizinhos com custos menores tem dificultado o escoamento da produção. Áreas como esta em Santa Catarina iniciam a semeadura da próxima safra entre agosto e setembro, podendo se estenderem até em outubro em algumas regiões. No entanto, segundo o Sindiarroz, o cenário atual pode desanimar produtores a investirem nas plantações, o que pode comprometer a eficiência produtiva. Com os preços em queda, os agricultores devem buscar estratégias para diminuir despesas, principalmente nos insumos fundamentais, como adubo e ureia, o que também pode refletir na qualidade da safra. E aqui em Santa Catarina, como as nossas áreas elas são provárgias, que elas são todas alagadas, todas áreas baixas, nós não temos possibilidade de migrar para uma outra cultura. O que pode acontecer? Como alguns agricultores estão descapitalizados, eles poderão não colocar tanto adubo, tantos insumos quanto deveria. E aí nós podemos ter uma queda na produtividade e talvez na qualidade do grão também. Então isso é um pouco preocupante. A queda no consumo interno reforça a necessidade de políticas de incentivo e estratégias para a retomada da exportação. O desafio é estabilizar o preço do grão, garantindo renda no campo, sustentabilidade para a indústria e alimento acessível para a população. O governo federal adquirir produtos, enxugar o mercado, adquirir produtos para ficar para o seu estoque da Conab, para um momento de necessidade de colocar esses produtos no mercado. Aconteceu o leilão, mas assim com um valor muito pequeno, são apenas em torno de 2 milhões de sacas de arroz que foram leiloadas, que o governo vai adquirir, vai colocar no seu estoque. Então ele vai enxugar, mas é um valor pequeno, mas já pode balizar o preço do arroz. E assim a gente encerra essa edição do Pix News. As nossas reportagens e essa edição completa você pode rever daqui a pouco no nosso canal no YouTube. É só procurar Pix News HD. Curta, compartilhe os nossos conteúdos. Mais notícias você já sabe no nosso site pixtv.com.br. Você fica agora com CinePix e amanhã você tem um encontro marcado às 8 da noite aqui com a Andréia Firmino. Obrigado pela companhia, uma excelente noite, uma excelente semana. Pix TV, conectando você ao melhor conteúdo todo dia.